Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Hoje o tema é Depois do Dilúvio. Meus queridos, antes de a gente ir para a vinheta, queria deixar aqui um feedback do que está acontecendo no Caleb. Muitas pessoas doando, né? E nós precisamos ainda de recursos, tá? Não importa o quanto, tá bem, meu querido? Se você puder doar 5, 10, 20, 100, 200, 1000, vá do seu coração, tá bom? Só que faça parte dessa missão. Nós já conseguimos em 2 dias de trabalho 40 estudos bíblicos e mais de 10 já estão sendo realizados, tá bem? Então tem muitas pessoas sedentas. Vá em frente que Deus vai te honrar, ok? Nos ajude em oração e em recurso. Vai ter na descrição desse vídeo um Pix somente usado para o Caleb, tá bem? Que Deus o abençoe e vamos para o que interessa. A vinheta. Bom, meus queridos, hoje o Salmos 23, né, um Salmos muito conhecido, um Salmos que a gente se deleita, a gente vê ali que Deus cuida de nós e Deus nos ama. Isso aqui é sensacional. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que não importa onde você esteja, no vale da sombra da morte, ele está contigo, ele te dá poder. Deus seja louvado por isso. Depois nós vamos para Gênesis 8. Lá em Gênesis 8 vai ter uma sequência que vai falar sobre o dilúvio acabando, vai falar sobre as águas abaixando, vai falar sobre a saída da família da arca e que Noé ele colocou um altar para Deus. Em Gênesis 9, Deus vai pronunciar uma bênção sobre Noé e sua família, depois ele vai dar domínio a Noé sobre os animais, depois ele vai proibir o homicídio, agora enfaticamente, aliança em Deus com o arco-íris, que ele não destruiria mais a terra por água, e no Noé ele cai em pecado, e por fim começa ali a descendência dele no capítulo 9, que se estende até o capítulo 10, e no finalzinho do capítulo 10, nações deveriam se espalhar. E guardem essa informação para o estudo de amanhã, que nós vamos falar sobre a Torre de Babel, ok? Já no Patriarcas e Profetas, o primeiro parágrafo já começa falando sobre as águas subiram 15 côvados. 15 côvados, meus queridos, é da ponta aqui, né, da ponta do dedo até aqui, mais ou menos 45 a 50 centímetros. Contando isso, tá? 750 metros, mais ou menos, da última montanha, da montanha mais alta. Isso é para deixar claro que não sobreviveu ninguém, porque o homem tinha cerca de 4 metros e pouco. Então seriam mais de 150 homens para conseguir alcançar 750 metros, um em cima do outro. Então isso é impossível. Então, para deixar claro que morreu toda a humanidade, animais e tudo, tá bom? Então, isso é muito importante para nós, porque Deus ele não deixa dúvidas, ok? O Monte Everest hoje tem 9 quilômetros. É como se quase mais 1 quilômetro do Monte Everest subiu. Então a pessoa, mesmo que ela subisse até o Monte Everest, ela morreria pelas águas do dilúvio, porque não tem como um ser humano ter 750 metros. Tá bom? Depois, Deus age e Noé sai da arca. Eu acho bem interessante isso, porque Noé não fez ele podia sair da arca, sei lá, arrumar um jeito, falar, já acabou o dilúvio, vou sair. Não, ele confiou em Deus e esperou Deus dar. Se Deus o colocou, Deus o tira. Então Noé ele é confiável em Deus plenamente. Você acha que ele não queria sair daquela arca assim que ela pousou, parou e deu terra seca? Devia estar ansioso. 1 ano eles ficaram dentro da arca. Eles ficaram 1 ano dentro daquela arca. Eles estavam doidos para sair. Então, primeiro Deus, depois Noé. Diz o seguinte: finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado havia sido preservados. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer de todas as espécies de animais e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Deus seja louvado. A lição mais importante de hoje, se você sair daqui com essa lição na ponta da língua, já valeu a pena. Primeiro Deus, depois você. Noé saiu daquela arca, ele não sabia onde ia dormir, o que ia comer,
como ia fazer, não sabia nada, mas o primeiro pensamento de Noé, eu saí da arca, era o quê? Me arruma a pedra que eu preciso de um altar pro meu Deus. Primeiro a casa de Deus, depois eu. Queridos, primeiro Deus, depois você. Se você levanta de manhã, não faz uma oração, não estuda a tua Bíblia, a sua lição, você está em falta com Deus. Se você sai de casa sem orar antes, está em falta com Deus. Queridos, por favor, Deus primeiro, depois o resto. Não importa, acordei atrasado, atrase no serviço, perca o dinheiro do serviço, mas não atrase a Deus. Primeiro Deus, independente da circunstância, depois eu. O Senhor declara que ao olhar ele o arco, lembrar-se-á do seu conserto. Isto não implica que houvesse de esquecer, ele, porém, fala-nos em nossa linguagem para que o melhor o possamos compreender. Vocês sabem bem que Deus fez o arco-íris justamente para mostrar que nunca mais destruiria o mundo com água. Aqui está dizendo que Deus fez o arco-íris para ele se lembrar. Não. Aqui é uma forma de você entender que eu e você não podemos esquecer. Deus não esquece de nada. Mas ele é didático. Então Deus ele esmiuça o máximo para que eu e você saiamos daqui o quê? Entendentes da palavra e não duvidando. Tá bem? Então Deus ele é didático. Ele é um Deus didático. Ele desenha, se for preciso, para mim e para você. Tá bem? Uma outra coisa, Ezequiel 1:28, Apocalipse 4:2 e 3 fala sobre o arco-íris em volta do trono. Uma outra coisa é que um arco-íris, no caso ali, uma aliança, né, que foi feita com Noé, a aliança ela é redonda. Só que a gente só vê uma parte. Por quê? Porque só Deus está fazendo a dele. Nós não estamos fazendo a nossa. Esta promessa também foi reiterada por Isaías no capítulo 54, versos 9 e 10. Onde Isaías mostra para o povo, Deus não destruirá mais o mundo com água. Fiquem tranquilos. Noé achou que iria morrer. Quando ele sai da arca, tinham vários animais saindo também. E ele falou, esses animais vão dilacerar a gente. E aí Deus deu domínio a Noé sobre os animais. E assim Noé dominou sobre os animais e não os animais sobre Noé. Uma outra coisa é sobre a permissão da carne. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que pode comer carne tranquilo. Tá? Mas não. Deus ele permitiu a carne por motivos. Motivo 1, erva do campo não tem mais. Ele não tinha de onde pegar as plantas. Porém, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele podia criar plantas ali na hora para eles comerem. Hortaliças, verduras e etc. Frutas e etc. Certo? Mas por que ele não fez? Ciência do Bom Viver diz que Deus utilizou a permissão da carne para diminuir a maioridade da humanidade. Então, antes do dilúvio se vivia 912 anos de média. Após o dilúvio, 425. Entendeu? Mais da metade caiu da humanidade. E logo depois ali, perto de Abraão, já começou para 100 e pouco. E em Davi, 70, 80 anos, que é o que nós temos até hoje. Então, meus queridos, a carne não foi feita para a gente ficar se deleitando, não. Diz o seguinte: antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Começando a água a baixar, as colinas e as montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto e ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério, um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas. Removeu-os com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas e amontoadas árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Então, meus queridos, aqui nós temos primeiro o texto. A permissão da carne não é algo que Deus gostaria que tivesse acontecido. Porém, o ser humano preferiu isso, tá bem? Inclusive, antes do dilúvio, quem comia carne era da descendência de Caim, ou seja, a descendência pecadora que só cometia coisas erradas contra Deus. Já os cetistas, que seguiam as orientações de Deus, não comiam, ok? Um outro ponto é que eles sabiam que era limpo, ou seja, aquela ideia de que, não, só em Levítico sabe que... Não, é errada, desde sempre. Somente animais limpos poderiam ser sacrificados. Então Noé comia somente dos animais que podiam sacrificar, ok? Então Noé, ele era muito inteligente. Outras coisas importantes. Deus viu que
quanto mais riquezas a humanidade possuía, menos ela ficava próxima de Deus. Então ele escondeu o ouro, a prata. Então esse vento aí já levou tudo, por isso que é muito difícil encontrar ouro, prata e etc. Tá bom? Então Deus ele já aproveitou para fazer isso. Uma outra coisa é que vulcões, terremotos, tudo que é catastrófico aconteceu após o dilúvio. Então essas placas tectônicas o dilúvio fez, porque se fendeu o núcleo para a água sair. Tinha água do núcleo, no núcleo da Terra tem fogo e água. Então a água já foi, agora vai vir o fogo, ok? Então com com esse corte, né, que a Terra teve no núcleo, a Terra se dividiu, entendeu? Então começou a ter os terremotos, os vulcões e uma série de coisas, ok? 2 parágrafos importantes. Essas assombrosas manifestações serão mais e mais frequentes e terríveis precisamente antes da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, como sinais de sua imediata destruição. As águas jorrando da terra uniam-se com as águas do céu para cumprirem a obra de desolação. Desde o dilúvio, o fogo, bem como a água, tem sido o agente de Deus para destruir cidades muito ímpias. Estes juízos são enviados a fim de que aqueles que consideram levemente a lei de Deus e menosprezam sua autoridade possam ser levados a temer ante o seu poder e confessar sua justa soberania. Então, nesses 2 textos aqui, primeiro você vê que vai intensificar, vai ter mais vulcões, vai ter mais terremotos. Quanto mais próximo da volta de Jesus, pior vai ficar. O outro é provando que Deus ele comanda tudo. Ele é o Deus da água e do fogo, então ele faz e acontece. E tudo o que ele quer é que nós se voltemos a ele. Então, o dilúvio, ele não é nada perto das pragas que ocorrerão antes da volta de Jesus. E eu não quero participar das pragas. E espero que vocês também não. E para nós finalizarmos, assim destruirá Deus os ímpios da terra, mas os justos serão preservados em meio dessas comoções, como foi Noé na arca. Deus será o seu refúgio e sob suas asas eles estarão confiados. Isso aqui também está em Salmos 91. Deus seja louvado. Senhor, que nós possamos confiar nessas promessas. Tudo no mundo vai estar revirado, mas eu e você estaremos em paz, porque seremos os Noés da nossa geração. Que Deus abençoe muito a vocês e que nós possamos ser Noés hoje. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, mais uma vez estou aqui pedindo ao Senhor as bênçãos sobre nosso dia, para que nós possamos ser Noés, para que possamos demonstrar Cristo às outras pessoas. Nos ajude e nos guarde, é o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nos vemos então amanhã. Que Deus o abençoe. Até mais. Tchau, tchau.